Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de língua portuguesa será sobre orações subordinadas substantivas. Lembram que em aulas anteriores nós estudamos o período composto? Lá nós ficamos sabendo o que era uma oração e estudamos também as orações aditivas, adversativas, as alternativas, conclusivas e explicativas. Essas orações, elas tinham sentidos completos. Já as orações subordinadas, vocês vão ver que elas vão necessitar de uma oração principal para completar o sentido da oração subordinada. Então, vamos lá. Orações subordinadas são orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, completando o seu sentido e sendo dependente dela. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações. É o que eu acabei de dizer para vocês, que as orações subordinadas, elas vão ter uma oração principal e uma oração subordinada. Uma irá completar o sentido da outra, sendo que a oração subordinada será dependente da oração principal. O que é uma oração principal, né? A oração principal de uma frase é a parte que contém a informação principal e aquela que se liga a qualquer oração subordinada, ou seja, é completada por uma oração subordinada. Uma das dicas é que, quando a oração for principal, ela não terá nenhum conectivo. Nessas orações subordinadas substantivas, nós vamos ter a presença de dois conectivos, que é o que e o se, tá bom? Se vocês quiserem escrever isso no caderno de vocês, é muito importante, tá bom? E o que são mesmo as orações subordinadas substantivas? Essas orações são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase. E aí nós temos, né, de acordo com a função, as orações subordinadas substantivas podem ser classificadas em 6 classes. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Quando ela tiver a função de sujeito, a classificação dela será oração subordinada substantiva subjetiva. Quando a função for de objeto direto, a classificação será oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando for a função de objeto indireto, a classificação será oração subordinada substantiva objetiva indireta. Entenderam, né? Hoje nós vamos estudar as 3 primeiras, que é subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Então, lápis na mão para escrever tudo no seu caderno. Lembrando para vocês que esse conteúdo ele está no livro didático de vocês, na página 50 até a página 52, tá bom? E só lembrando mais uma coisa, né? Mais uma observação. Eu disse para vocês que as orações principais, elas sempre terão as conjunções, tá bom? Lá na página 52 tem as conjunções, que é os conectivos, que introduzem as orações substantivas. Vocês dão uma olhadinha lá. E lembrando que essas orações subordinadas substantivas, elas podem ser reduzidas e desenvolvidas. Quando elas são reduzidas, elas não têm a presença das conjunções, tá bom? Quando elas são desenvolvidas, elas têm as conjunções. E aí nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, né? É aquela que exerce a função de sujeito da oração. Aí o exemplo é, convém estudar mais para a prova. Eu tenho 2 verbos, então tenho 2 orações. Convém e estudar, 2 orações. Convém é a oração principal. E estudar mais para a prova é a oração subordinada. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Mas por quê?
Como na explicação está dizendo que quando ela for subjetiva, ela vai exercer a função de sujeito da oração principal. Na oração principal, que é convém, eu não tenho sujeito, eu tenho apenas o verbo. E aí eu pergunto ao verbo, convém o quê? E aí a oração subordinada vai trazer a resposta, estudar mais para a prova. Tudo isso que está em negrito, estudar mais para a prova, é o sujeito de convém. Vamos ao outro exemplo? É necessário que faças a cirurgia urgentemente. Nós também temos dois verbos, duas orações, e faças. Nós temos a oração principal, que é necessário, e a oração subordinada substantiva subjetiva, que é que faças a cirurgia urgentemente. Por quê? Porque, na verdade, o sujeito da oração principal está na oração subordinada. É necessário o quê? Que faça a cirurgia urgentemente. Então, o sujeito está na oração subordinada. Quando o sujeito está na oração subordinada, isso quer dizer que a oração será substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Lembram que objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que se liga ao seu complemento, que é o objeto direto, sem a presença de preposição. Aí nós vamos aos exemplos. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Tenho duas orações, querem e tenha, duas orações. Na oração principal, eu tenho o verbo querem, que vem do verbo querer, que é um verbo transitivo direto. Esse verbo, ele se liga ao complemento, que é que você tenha sucesso profissional, sem a presença de preposição. Entenderam? Aí nós vamos ver por que essa oração ela não pode ser subjetiva. Quem é que querem? Lá na oração principal, quem é que querem? Todos. Então, eu tenho sujeito lá na oração. Então, eu já sei que não pode ser subjetiva. Eu pego o verbo e pergunto ao verbo o quê? Todos querem o quê? A resposta que eu faço ao verbo, eu terei o complemento, que é chamado de objeto direto, se não tiver preposição, tá bom? Vamos de novo. Ele verificou se todos estavam presentes. Quem foi que verificou? Ele. Então, na oração principal, eu já sei quem é o sujeito. Verificou é um verbo transitivo direto, porque se liga ao complemento sem a presença de preposição. Ele verificou o quê? Se todos estavam presentes. E, por último, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que é aquela que exerce a função de objeto indireto da oração principal. Esse objeto indireto, ele vai se ligar ao verbo através de uma preposição. Se lá no objeto direto não tinha preposição, aqui no objeto indireto terá a presença da preposição. Aí vamos ao exemplo. Ele me convenceu, é a oração principal, de que eu estava errada, é a oração subordinada. Quem foi que me convenceu? Ele, eu já tenho um sujeito. Convenceu é um verbo. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Notem que agora eu tenho a presença de uma preposição, que é o de. O convenceu está se ligando ao complemento, que é que eu estava errada, através de uma preposição de. Segundo exemplo, as crianças necessitam de que cuidemos delas. Quem é que necessitam? As crianças é o sujeito. Necessitam é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele se liga ao complemento através de uma preposição. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita de quê? De que cuidemos delas. Quando eu faço a pergunta ao verbo e tem a presença de uma preposição, de, para, em, vocês já sabem que o verbo será um verbo transitivo indireto.
Bem, gente, a nossa aula de hoje foi essa, uma breve explicação sobre as 3 primeiras orações subordinadas substantiva. Espero não ter ficado nenhuma dúvida. Caso aconteça de vocês não entenderem alguma coisa ou a atividade, vocês me perguntem, tá bom? Forte abraço a vocês e até a próxima aula. Vocês são nota 10.